Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa enrolação. É o seguinte, galera, saíram algumas pesquisas essa semana e muita gente decretou: Lula tá reeleito, o Brasil vai afundar, é o fim do mundo. Calma, porra. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que tá acontecendo no mundo, depois te dar a minha opinião se o Lula tá reeleito, como proteger o seu dinheiro, o que vai acontecer. Talvez seja um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui pro canal, mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho e me diga nos comentários: e aí, bichão, quem será o próximo presidente do Brasil? Me diga nos comentários. Quando acabar a eleição, eu volto aqui pra olhar pra ver se alguém acertou. Então senta o dedo aí. Pode colocar qualquer pessoa: Luciano Huck, Ana Maria Braga, Danilo Gentili, Renan Santos. Coloca quem você quiser aqui nos comentários. Daqui a um ano eu vou voltar pra ver se alguém acertou. Sem enrolação, então, bora primeiro falar sobre o fechamento da semana. Ibovespa como destaque, 146 mil pontos. Então o dólar teve uma leve alta, mas fechou muito bem. E o Ibovespa também. Não dá pra reclamar, galera. 146 mil pontos. Há poucos anos, nós ficamos presos ali. Eu usava muito meme aqui do Caverna do Dragão. A gente ficou preso ali nos 100 mil pontos. Agora 146 mil pontos. Então, dá pra reclamar? Não. Tá bom? Não. Tá ruim? Também não. É um patamar interessante, pronto pra explodir caso mude o governo, mude toda essa crise fiscal. Mas não dá pra reclamar agora dos 146 mil pontos. Assim como não dá pra gente reclamar desse dólar. O dólar bateu lá no 6,30, vocês lembram? Todo mundo se desesperou e veio caindo, tá caindo no mundo todo, não é só no Brasil, mas agora tá 5,39. Inclusive, eu vou frisar aqui de novo: quer dolarizar o seu patrimônio, quer ter um pedaço no exterior, aproveita que ainda tá valendo meu link na Nômade com meu código Economista 50. Você pode ganhar até 50 dólares de cashback, então não fica dando bobeira. O dólar tá barato, na minha opinião, daqui a uns anos ele vai estar mais caro e tem até 50 dólares de cashback. Então você tá dando bobeira e eu acho que tá valendo a pena. Em relação às criptomoedas, também foi uma boa semana, que o Bitcoin teve flash crash há uma semana, agora já se valorizou, já tá na faixa dos 110 mil dólares. Várias altcoins também se recuperaram com altas de 20, 30, 40%. Então, porra, Ibovespa, patamar legal. Dólar, patamar legal. Cripto se recuperando. Não dá pra gente reclamar da semana. Não é uma semana trem fantasma. No noticiário político, sim, mas em relação aos investimentos, não. O próprio ouro e petróleo, que eu gosto de falar aqui, o ouro que deu uma mergulhada no meio da semana se recuperou, vários bancos centrais aumentando as suas reservas, assim como milionários e bilionários também estão comprando. E aí, com essa recuperação do ouro, nós ainda temos 50% de valorização em um ano e 117% de valorização em dólar. O petróleo fechou em queda, mas na verdade ele tinha subido. Então ele fechou a semana em queda, mas ele já tinha subido um pouco, ficando na faixa dos 65 dólares. Eu já conversei com vocês várias vezes. Pode reparar, toda vez que o petróleo vai chegando nos 60 dólares, tem uma confusão no mundo. Porque os países produtores, eles precisam de um petróleo acima de 60 dólares o barril. Se ficar muito abaixo disso, não paga os custos de extração, não vai dar muito lucro. Tudo bem que na Arábia Saudita é diferente. O cara tropeça, cai na rua com o cotovelo, sai petróleo. Aí o custo de extração é baixo. Mas no Brasil, com pré-sal, você acha que é ridículo de baixo? Não é. Aqui nos Estados Unidos, é caro pra caralho. Assistam a série Landman pra entender. É caro. Então, todos os países gostariam de um petróleo barato em termos de consumo, não de produção. Porque consumo, petróleo barato derruba a inflação. Mas em termos de produção, vai chegando nos 60 dólares, sempre tem um tumulto no mundo, alguma coisa para levar o petróleo para cima. Essa semana foram novas sanções para a Rússia. Tava caindo o petróleo, Trump acionou as sanções, apertou o botão, o petróleo já subiu para 65 dólares de novo. Destaques da semana no noticiário, sempre começando pela Argentina. Temos notícias boas e ruins. Então a atividade econômica da Argentina se recuperou, o que é uma ótima notícia. A Argentina também registrou um superávit comercial, porém o Banco Central teve que vender dólares para manter a taxa de câmbio e temos eleições que, se o Milei perder, eleições legislativas, cara, ó, o gato vai subir no telhado. Então, caso ele não consiga vencer essas eleições legislativas, as reformas estão em risco, o próprio apoio que o Trump está dando está em risco.
Ele já falou que ele espera que os argentinos apoiem o Milei. Se não, o apoio está em risco, tem aquele acordo de 20 bilhões em troca de moedas. Mas, cara, se o Milei não vencer essas eleições, realmente o gato vai subir no telhado e a aprovação dele não tá boa. A desaprovação atingiu 55,7% às vésperas da eleição. Então o desafio do Milei é enorme. Desde o início, eu venho acompanhando. Eu tive no primeiro turno na Argentina, tive no segundo turno em loco. Fui, falei com vocês. Quando o Milei ganhou, eu disse, olha, vai ser dificílimo ele virar o jogo. Porque a Argentina, ela estava mais evoluída do que o Brasil no sentido de destruição da esquerda. Isso que vocês estão vendo agora no Brasil, que o Lula está fazendo, dar gás, energia, ficar dando tudo, a Argentina estava mais evoluída. E aí quando você tem que tirar um pouco disso, você perde o apoio popular. É muito difícil reverter isso. Acho a situação do Milei desesperadora. Em relação à Europa, mesmo a lenga-lenga de sempre, vendas no varejo cresceram meio em setembro, muito pouco, as coisas não andam na Europa, preço ao consumidor subindo 3,8% no ano no Reino Unido, eu acho bastante, para o Brasil é pouco, para o Reino Unido é muito, o governo britânico ultrapassou a meta de empréstimo no primeiro semestre, alta de impostos é provável, então o endividamento público no Reino Unido atingiu o maior nível em 4 anos em setembro, a gente está falando de valores altíssimos, significa mais um país na Europa com problemas. A verdade é que o mundo inteiro está endividado, eu sempre falo com vocês. O problema moderno do mundo, é o aquecimento, é a nave espacial 3 e Atlas está vindo. Você pode falar o que você quiser. Como economista aqui, eu te digo que o problema da humanidade hoje são os estados que ficaram grandes demais, se endividam, pessoas que não entendem nada de economia e humanidade comandando esses estados, cada vez arrecadando mais e fazendo mais cagada com dinheiro. Isso é uma bomba que vai explodir. O mal do século são esses estados gigantescos, que drenam o dinheiro da sociedade e gastam mal. Por isso que ninguém quer ter filho, por isso que tá difícil a vida, por isso que a geração Z não consegue ter um carro, uma casa. Você acha que é culpa dos estados? Eu acho. E eu não sou anarcocapitalista ou dessa galera meio libertária maluca, não, eu sou um cara real. Só que eu estudo economia há mais de 30 anos. E hoje tudo é difícil. Por que tudo é difícil? Porque tudo é caro. Eu estou morando numa casa que o imposto aqui nos Estados Unidos é alto pra caralho. É alto demais. Isso está acontecendo no mundo todo. Impostos sobre os carros, sobre as casas, sobre tudo. Uma apostinha, uma bebida. Você não pode mais viver, cara. Você não pode viver que você tem que pagar. E se bobear, se for morrer, vai ter que pagar também. Já, já. Não vai demorar muito. Então, o problema da Europa, na minha opinião, são os gastos. O problema do Brasil, os gastos. O problema aqui na América, berço do capitalismo, também são os impostos, o custo para fazer qualquer coisa. Bolsa em Londres fechando em alta, bolsa no mundo inteiro em alta, também todo mundo imprimindo dinheiro. Em relação à China, também tem problema, o PIB da China perdeu força com a guerra comercial, cresceu 4,8% no terceiro trimestre, eu me lembro da China crescendo a 2 dígitos, a situação não é essa. A produção industrial registrou alta, acima das previsões, mas não está adiantando, eles estão pedalando a bicicleta, o Banco Central manteve as taxas de juros, mas a situação lá também é muito delicada. A venda no varejo teve alta anual, porém, o valor de venda de imóveis recuou 7,6% de janeiro a setembro. E a parte imobiliária é importante demais na China. O fantasma da crise imobiliária segue assombrando. Cadê a história da Evergrande? É que na China é assim. A Evergrande quebrou, todo mundo teve prejuízo, some com a empresa, some com as notícias, some com os executivos e acabou o problema. Só que não é assim que a vida caminha. Então, a situação é delicada na China também. De novo, o Estado fazendo cagada. Vindo aqui para os Estados Unidos, as vendas de moradias usadas atingiram a máxima em 7 meses, porém, o mercado imobiliário não tá bom. Não tá bom nos Estados Unidos, não tá bom aqui na Flórida. Eu já falei com vocês sobre isso. Eu monitoro a venda de casas. Essa casa mesmo, quando eu comprei, eu consegui um desconto de 7%, que é bastante coisa numa região em que nos últimos 5 anos tudo subiu, e agora as casas continuam caindo de preço. O estoque de imóveis está disparando. Por quê?
As pessoas estão sem dinheiro, inflação alta, juro alto pra cacete por causa das cagadas do Estado. Ah, Charlão, tá chato pra cacete hoje, só tá reclamando do Estado. É isso aí, porque antes eu reclamava do Vasco e agora eu não tô mais reclamando do Vasco e a gente tá indo pro G4. Se bobear, o Vasco vai acabar o Brasileirão no G4, vai entrar na Libertadores, vai ganhar a Copa do Brasil. Então o inimigo agora é outro, não é mais o Vasco. O inimigo agora é o Estado, porque o Vasco tá indo muito bem. Inflação consumidor nos Estados Unidos subindo 0,3, abaixo do esperado. E essa notícia aqui talvez seja a melhor do nosso vídeo de hoje, porque a inflação abaixo do esperado permite que o Fed corte o juro. Esse é o lance. A gente precisa de um corte de juro aqui. Se cortar o juro aqui, pode cortar aí. E quando cortar o juro aqui nos Estados Unidos, eu dei uma entrada boa aqui na casa, mas o resto eu financei em 30 anos. Eu posso renegociar. Então, quando o governo americano acabar esse ciclo de corte, talvez ficar ali em 2,5, 3, eu vou ligar para o meu mortgage broker. Olha só, eu quero renegociar e eu vou ter um descontinho. Talvez caia a minha prestação ou eu vou antecipar e gira a economia. Os imóveis voltam a subir, as pessoas voltam a comprar. Todo mundo que investiu na renda fixa vai começar a migrar, capital de risco, bolha pra cacete, todo mundo investindo em startup porcaria que não vai dar dinheiro porque a gente precisa procurar risco. Então, quando o juro cai, o dinheiro circula. Vocês vão ver no Brasil também. Com 15% ao ano no Brasil, ninguém quer investir em risco. Pra que eu vou abrir uma franquia ou alguma coisa se eu posso botar o meu dinheiro no banco e ganhar 15% na praia, com pouco risco? Eu não vou fazer isso. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. O Buffett tem lá 300 bilhões em caixa, ganhando 4, 5% na renda fixa. Agora, puxa o tapete do velho lá, mete a taxa em 1,5, 2. Aí ele vai ter que buscar risco. Quando a gente busca risco, a economia gira. É fácil de entender. Se você não entendeu, volta o vídeo e escuta de novo. Então a notícia de que a inflação aqui veio abaixo do esperado permite o Fed reduzir a taxa de juros. Reduzindo a taxa de juros, você coloca a engrenagem para girar. Começa a rodar e a gente precisa que ela rode. Rode, até formar uma bolha, tudo explodir de novo, aquela confusão toda. E assim vai. E assim caminha a humanidade, tá? O Trump pretende fechar acordos com Xi Jinping na viagem para a Ásia, o que também é bom para o mundo, que acaba essa guerra comercial. A gente está falando das duas maiores economias do mundo em 2026, Estados Unidos, China. É importante que o comércio volte a funcionar muito bem. E um detalhe interessante é que essa semana o Trump anunciou o 10º ataque a uma embarcação na América Latina envolvida em comércio de drogas, e ele disse que vai tratar igual a Al-Qaeda. O Maduro já se pronunciou, disse que tem 5.000 mísseis russos contra a ameaça americana, o que não adianta porra nenhuma. Ele tá botando trabalhadores como escudo na Venezuela, tá armando a população. A Venezuela tem um certo arsenal militar, muita gente diz até que é melhor do que o do Brasil, é difícil a gente afirmar algo disso, não é a minha área de entendimento, mas em relação aos Estados Unidos, os americanos gastam $1 trilhão no ano em armamento, então a verdade é que a Venezuela não tem a menor chance, e a tropa de elite que fez a operação contra o Bin Laden foi vista próxima da Venezuela. Os americanos deslocaram um sistema de navios para cá, para a região, né? Saíram dos Estados Unidos e foram para a região, inclusive o melhor porta-aviões do mundo. O melhor porta-aviões do mundo americano foi para lá. Então, fica difícil a gente começar a falar que nada vai acontecer. Não, nada vai acontecer. Eu não quero vender susto, mas é nítido que há alguma coisa. Antes era um barquinho, outro, agora não. Agora, além de atacar as embarcações dos cartéis, mandaram um porta-aviões gigantesco, que não chegou ainda, tá? Eu tava vendo sobre esse porta-aviões, é um negócio absurdo, absurdo. Por que estão mandando lá? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que já aconteceu enquanto você tá vendo esse vídeo? Será que é um recado para Rússia e China? Fique longe. Aqui é a minha zona de influência. Chega de incentivar esses cartéis. E um outro ponto. O Maduro ficou puto, o Petro ficou puto, o Lula ficou puto. Todos os presidentes ficaram meio putos que o Trump está destruindo os barcos dos cartéis. E eu te pergunto, se eu fosse presidente, você fosse presidente, a gente ficaria chateado dos americanos estarem destruindo embarcações dos cartéis?
Por que o Lula, o Maduro e o Petro não estão gostando dos americanos estarem destruindo os cartéis? E eu não tenho a menor ideia. Me digam aqui nos comentários o porquê que isso está acontecendo. Então, a verdade, gente, é que assim, não dá para comparar o poder de fogo desses dois países. Quando a gente falava aqui de uma guerra, Índia-Paquistão, Israel versus Irã, cara, você tinha comparações. Estados Unidos e Venezuela não dá para começar uma comparação. Não dá para começar uma comparação. Atrapalharia o vídeo, porque fica uma coisa meio ridícula, não vale a pena. E mesmo com toda essa confusão, as bolsas americanas renovaram as máximas pela expectativa de queda dos juros. E você aí sem investir. Caramba, cara, de novo aqui, ó, tô sendo chato. Dólar tá barato, economia mundial pode aquecer com toda a história da queda do juro e você ainda não tem a sua conta no exterior dolarizando seu patrimônio, cara. Aí vai ficar reclamando. Aproveita o meu link, abra a sua conta, podendo ganhar até $50 de cashback. Agora bora falar sobre Brasil, antes das eleições, que eu não quero que esse vídeo passe de 8 minutos. Saiu a notícia de que o IPCA desacelerou, que é uma ótima notícia também para que a gente possa mexer no juro. O lado ruim do Brasil é que a arrecadação federal com apostas subiu 16.000% e não que eu apoie as apostas. O problema é que a arrecadação federal em geral está subindo muito. O governo cada vez mais mete a mão na nossa cumbuca. Ele está pegando o nosso dinheiro. A arrecadação em setembro é a maior da série histórica. Foi a maior. E talvez as próximas sejam maiores ainda. O que eu já falei com vocês 2 ou 3 vezes no vídeo de hoje? O problema do mundo é que os estados ficaram grandes e estão pegando o dinheiro das pessoas cada vez mais. Eu gosto de usar o exemplo de que o carrapato ficou maior do que o boi. E aí não tem como o boi continuar vivo. Quanto mais a gente vai aguentar o governo pegando dinheiro, e aí eu vejo, às vezes eu converso com alguém da geração Z, as últimas gerações tinham muito dinheiro, agora tudo é difícil, tudo é isso. Por que tudo é difícil, hein? Por que tudo é difícil? Porque metade do teu dinheiro fica pro Estado, e o Estado distribui para quem ele quer do jeito que quer, e foda-se. E foda-se. A gente não decide mais nada, e a arrecadação não para de subir. Inclusive a alta do IOF impulsionou a arrecadação de impostos, quer dizer, foram várias altas, né? Desde IOF até outras altas. O governo Lula arrecadou 6,85 bilhões com as bets. Eu já gravei vídeo no meu outro canal sobre isso. E sim, eu sou favorável a taxar bets, a taxar tudo. Mas quanto? Qual é o limite? Para onde está indo esse dinheiro? A sensação que eu fico é que metade fica com o próprio governo, para os funcionários, para alguns que ganham bem, porque nem todo mundo ganha bem, e a outra metade distribui até para quem não precisa. E o país não cresce e ninguém sabe por quê. Acho que é um problema, os gastos estão saindo, inclusive fora da meta, alguns gastos, e isso a gente tem que ficar de olho. E para piorar, cara, olha que loucura. A Caixa Econômica está lançando a própria Bet e mira um faturamento de 2,5 bi em 2026. A Caixa tá lançando. Mas pô, se o cara não jogar na da Caixa, ele joga em outro. Então por que o governo não abre uma fábrica de bebida, de cigarro? Por que não faz isso? Abre um bingo? Porra, se o governo tá fazendo algo errado só porque dá dinheiro, porra, meu irmão. Casa da tia não sei o que do governo. Abre uma casa de saliência também. Não é, a pessoa não vai, não tem gente que vai nesse tipo de estabelecimento. Então por que o governo não abre a sua? Casa da tia não sei o que do governo, eu ia falar o nome de uma pessoa e ia tomar um processo, caraca. Mas veio, começa com J, casa da tia não sei o que, eu ia tomar um processinho, talvez vocês imaginem, abriria, pô, do governo. Por que não faz isso? Mas abre, aposta. E aposta dá problema, dá uma série de coisas. Aliás, aqui nos Estados Unidos teve um caso, ó, um armador do Miami Heat, o técnico do Portland, e mais 29 pessoas foram presas numa investigação do FBI sobre apostas esportivas. Eu até pensei o seguinte, será que nos últimos 20 anos o Vasco não foi rebaixado algumas vezes e não se deu tão mal por alguma coisa de apostas que fizeram contra o Vasco? Tem que ver, porque foi uma fase tão ruim que só pode ter sido alguma coisa armada. Em relação à inadimplência, atingiu em setembro o maior patamar da série histórica, isso também me preocupa muito, vamos ver no balanço dos bancos se vai pintar. E olha que ponto interessante, mesmo com a arrecadação subindo, a fila do INSS mais do que dobrou desde que o Lula prometeu zerá-la
mala, então a fila atingiu 2,7 milhões com Lula em agosto de 2025. Para onde está indo o dinheiro? Por que com tanto dinheiro o governo não está resolvendo o problema? Inclusive agora o governo vai começar a extrair o petróleo lá de cima, do lado da Guiana. Eu sou favorável, sempre fui à exploração da foz do Amazonas. Sempre fui favorável. Mas esse governo não é o governo do meio ambiente, que não faria nada disso. E aí, não fica meio contraditório? Vai ter a COP30. Cadê a Greta? Cadê o Leonardo DiCaprio? Se eu fosse o presidente e liberasse tirar petróleo na foz do Amazonas, será que os artistas, a Globo, todo mundo não seria contra? Mas como é o Lula, ninguém fala nada. Eu tô dizendo, se o presidente fosse o Tarcísio, o Bolsonaro, fosse eu, você, e a gente liberasse petróleo na foz do Amazonas, exploração, iam ter aquelas campanhas salvem as girafas da Amazônia, ia ter tudo isso. Quem vai salvar os koalas da Amazônia? Ia ter tudo isso. Mas é o Lula, aí a galera passa pano. E por falar no Lula, já estamos com 5 minutos e meio de vídeo. Agora eu vou dar minha opinião sobre a reeleição dele, tudo que pode acontecer, se eu me preocupo com o meu dinheiro. Então sai do TikTok aí, presta atenção no vídeo, porra. Vamos ver aqui o seguinte. Será que o Lula está reeleito? E está reeleito no primeiro turno? Bom, no início do ano, a desaprovação do Lula estava altíssima. Vamos lembrar disso, presta atenção. Teve toda aquela história do Pix, a desaprovação chegou a 49%. Vocês lembram daquela crise do vídeo do Nicolas? Chegou a 300 milhões de visualizações. O Lula não gostou, atacou o Nicolas, teve todo o rolo. A princípio, o Lula disse que nem iria concorrer durante um certo momento. E muita gente já falava no início do ano que o Lula era carta fora do baralho. Até que ele trocou a turma lá, o ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, começaram a fazer algumas movimentações, mirou o meio do ano para resolver o problema, começou a reverter a tendência de queda com a história da tarifa do Trump. Ali foi meio que um momento de virada, começou a adotar a bandeira da soberania, na qual a esquerda sempre cagou, porque não gosta de nacionalismo, nada disso, mas adotou a bandeira da soberania. Depois veio a história do gás do povo, distribuindo gás, fazendo caralho a 4, entendeu? Não reduziu o juro, que talvez ajudasse, mas deve reduzir o que pode ajudar lá na frente. E, para resumir, a aprovação do Lula subiu para 51%, superou a desaprovação, segundo uma pesquisa da Atlas Intel, e, pasmem, essa semana foi divulgado que ele venceria todos os rivais, inclusive o Biruliro e o Tarcísio. Ainda teve gente falando que ele poderia vencer no primeiro turno. No primeiro turno. Então vamos lá, recapitulando. Início do ano, carta fora do baralho, não vai concorrer, vamos chamar outra pessoa, ferrou. Agora vai ganhar no primeiro turno. Então um ponto aqui essencial também é o seguinte: se em 6 a 7 meses ele saiu de carta fora do baralho a vencedor no primeiro turno, vocês concordam comigo que é para a turma se acalmar? Porque ainda falta um ano para a eleição. Então o primeiro ponto é: nada está decidido. Ah, mas se fosse hoje a eleição, ele ganharia. Talvez no primeiro turno. Mas a eleição não é hoje. As coisas estão muito dinâmicas. Mas se a eleição fosse hoje, o Lula ganharia. As coisas continuariam igual, ele ia indicar mais ministros para o STF e outros problemas que eu nem posso falar aqui. O que também é confuso, né? Numa democracia já não poder falar de tantos assuntos. Mas tudo bem. Se a eleição fosse hoje, o Lula estaria reeleito. É isso aí. Ah, eu não acredito e tal. Cara, a gente tá vendo aí, antes você acreditava na pesquisa que dizia que ele estava fora, mas agora você não acredita nessa, aí fica complicado, cara. Não adianta você não querer enxergar a verdade. Num país que nem o Brasil, que as pessoas não estão estudando há 25 anos, com esse governo daí, o Lula sim poderia se reeleger no primeiro turno. Segundo algumas pesquisas, ele inclusive é o presidente mais popular da América do Sul. Esse é que é o grande lance. Até o momento, tudo indica que o Lula está reeleito, irá reassumir o país ou continuar em 2027. Só que nós não sabemos se ele realmente vai querer concorrer. Ainda é cedo para dizer, em um ano tudo pode mudar. No início do ano o Lula estava morto, agora é o favorito.
Ele pode estar preparando terreno para outra pessoa que a gente não sabe. Então o ponto é, se fosse hoje, ele seria reeleito. Mas a eleição não é hoje. E como é que fica o nosso dinheiro? E os investimentos? Calma também. Tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla. Eu controlo se o Lula vai ser reeleito? Eu não controlo. Eu controlo os meus investimentos? Eu controlo. Um outro probleminha, mas em geral eu controlo. Diversificando, cuidando. Então não adianta eu me preocupar com o que eu não controlo. Eu vou me preocupar com pouco ou muito que eu consigo controlar, que são os meus investimentos. Exemplo aqui, para resumir, depois eu posso fazer um vídeo completo. Uma carteira diversificada vai te proteger? Vai. 30% a 40% no exterior, em cripto, em ETFs fora, vai acabar te protegendo? Vai. Boas rendas fixas vão te proteger? Vão ajudar. Ações pagadoras de dividendos, por exemplo, de bancões, que eu posso fazer um vídeo completo, vão te ajudar? Eu acho que sim. Então, com uma boa estratégia, você está protegido. Só para encerrar, olha esse exemplo aqui. Lucro dos 4 maiores bancos brasileiros atinge o recorde em 2024 com 108 bilhões. O Lula sempre foi o presidente dos bancões. Eu acho que isso vai mudar porque ele está dando uma guinada à esquerda. São esses bancos que apoiam ele. Então eu vou continuar investindo em ações dos bancos? Provavelmente sim. Então nem tudo está perdido. Você não pode se desesperar. Se eu tiver 30% a 40% de investimento no exterior e o Lula for reeleito. Aqui eu estou falando como economista focado em investimento, não como um cidadão brasileiro reclamando do país, que aí eu já reclamei na primeira parte do vídeo. Triste por causa dos impostos, tudo, eu fico puto. Em relação aos investimentos, tem como a gente se proteger. Seja Lula, Bolsonaro, Michele, Ana Maria Braga, não interessa quem vai ganhar. Se a sua carteira estiver diversificada, ela será a prova de crise. Charlão, não sei nem do que você está falando. Entra na minha comunidade que lá eu te ensino a investir. Mas você não pode se desesperar. Então, qual a minha conclusão? É que o que a gente não controla? Quem vai ser o presidente? Se vai ter guerra na Venezuela? Eu não controlo isso. O que eu controlo? Eu tenho 1/3 do meu dinheiro em cada item importante para mim. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. 1/3, 1/3, 1/3. Eu me sinto protegido. Pronto. Isso eu controlo. Se o Nine vai ganhar, aí eu não tenho o que fazer. Então acho que eu consegui explicar para vocês. Passei um pouquinho, tá com 12 minutos já esse vídeo, mas antes, embora você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo o sininho e eu quero muito que todo mundo participe. Me diga aqui nos comentários, quem será o próximo presidente do Brasil? Me diga aqui, que assim que acabar a eleição ano que vem, eu volto, vou dar um print para ver se alguém acertou. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, compartilha você e até a próxima.